Seja bem-vindo ao meu canal Carteira. Se você não é inscrito, eu te convido a se inscrever, deixar o seu like, ativar as notificações, para sempre que tiver um vídeo novo, o YouTube possa te notificar. E se você já é inscrito, muito obrigada pelo seu apoio ao nosso canal. E no vídeo de hoje, eu vou te ensinar a fazer um descanso de panela, no caso, tem desses dois modelos aqui, mas o passo a passo é igual. Eu vou estar ensinando esse maior, ele tem a medida de 40 por 30, mas você também pode fazer de um tamanho menor, no caso esse daqui, ele tem 20 por 30, É uma peça super rápida de ser feita, com poucos materiais. E eu também vou ensinar você a fazer o metalacê, caso você não saiba como faz o metalacê. Nesse vídeo aqui eu vou estar ensinando também a fazer esse passo a passo, tá bom? Então vamos ao material que vamos usar para a aula de hoje. Então, lembrando do passo a passo, antes da gente começar, a gente tem que usar o material correto, porque a gente está fazendo um descanso de panela e ele tem calor. Então eu tenho que usar o tecido 100% algodão. Eu não posso usar poliéster, por exemplo, porque senão ele pode derreter. Eu tenho que usar uma manta ou um forrobel, tá? Eu não posso usar nylon, essas coisas, porque pelo calor ele vai derreter, tá bom? Eu tô usando a manta R1 e uma manta aqui fininha, só para engrossar aqui a minha manta R1, Então eu escolhi aqui o tecido, ele tem a medida de 40 por 30, porque é um pedido, de uma pessoa. Então ela pediu nessas medidas, então eu tô fazendo nessa, 40 por 30 e a manta. Então aqui pro descanso de panela é pouquíssimo material, Então eu escolhi um tecido que vai ser frente e verso, no caso é o mesmo, tá bom? Se fosse outro, seria um recorte, no tecido principal e um de forro. No caso aqui o meu são dois cortes no mesmo tecido. A manta R1, eu coloquei aqui uma outra mantinha mais fina, para poder dar um pouco de volume aqui na minha manta. E eu arredondei as minhas bordas, do meu tecido. Como que eu fiz isso aqui? Eu peguei aqui, ó, meu potinho de alfinetes. Eu vou mostrar aqui na manta, só para você ter uma ideia, se você nunca arredondou uma borda. Você coloca aqui, encostando, bem na pontinha, os lados. Você pega a caneta, fantasminha, tal. Marca. Aí você vem com a tesoura e recorta. Então aí você consegue ter as suas laterais arredondadas, tá bom? Isso aqui eu não quis fazer retangular. Você vai precisar do giz e da régua e a linha na cor que a gente vai poder fazer aqui o metalacê. Então, como que a gente vai fazer o metalacê, Eu vou pegar aqui a minha régua. Eu tinha feito aqui com giz, mas não tá aparecendo muito, então eu vou fazer com a canetinha fantasminha, tá bom? Eu vou pôr a minha régua de diagonal a diagonal. Aqui o tamanho do meu é um pouco grande, então ele não cabe aqui no vídeo todo. E passo o risco. Eu quero a distância de 5 centímetros, Então eu me guio por essa primeira linha aqui que eu fiz. A minha régua, ela tem a marcação. Mas se você não tiver, você pode usar uma fita crepe, a distância de uma fita crepe, uma fita um pouco mais larga. Se você ainda não tem, uma régua de patchwork. E dessas linhas que eu faço, eu me guio para a próxima. Então, dessa daqui para a próxima, eu me guio aqui pela distância e risco. Eu meço. Lembrando que a canetinha fantasminha, depois ela sai com calor. Eu vou virar o lado e vou continuar
pela distância que eu marquei. Aí eu faço aqui e vou completar aqui um lado. Não tem regra a distância do seu metalacê, né, do seu retângulo. Fiz tudo para um lado, agora eu venho e faço para o outro lado. Eu começo, né, com a minha guia central, de uma diagonal para outra, né, eu risco aqui. E faço igual, né? Dessa linha central, ela vai ser meu guia para a próxima linha. Aí eu faço aqui, faço do outro lado e vou completando. É que aqui eu já tinha feito um pouquinho com a canetinha, então ela tá basicamente já com o desenho aqui, eu só tô dando um reforço. Então, para você dar uma... Aqui, ó. Consegue perceber o desenho? Então, por esse risco é que eu vou me guiar e vou passar a costura. Eu vou usar costura simples, né? Não vou usar nenhum ponto decorativo, mas se a sua máquina tem ponto decorativo, é o momento que você pode usar. Lembrando, né, que sempre, né, antes de fazer esse risco, eu preciso passar no ferro para colar o meu tecido na manta. Aí eu venho, faço o desenho do metalacê e eu costuro, né, aqui para unir o meu tecido com a minha manta. Então por isso que é importante o metalacê, é para essa união do tecido com a manta, caso você for lavar, a pessoa for lavar, não separar, né, o tecido da manta. Então agora eu vou para a máquina, eu estou usando o calcador normal, eu não vou usar aquele especial, e depois eu mostro para vocês pronto. Só por curiosidade, né, quando eu comprei a minha máquina, ela já veio com o calcador. Aqui o guia, né, você acopla ele, aí por exemplo, ele tá aqui, ó, na mesma distância, de 5 centímetros, eu venho com ele e ele vai me guiando, né, aí pro próximo eu já tenho a distância certinha. Ou se você quiser diminuir, se você quer deixar mais largo, aí você regula ele aqui. Ele é bem legal, principalmente se no começo você talvez não tenha muita coordenação para costura reta, né? Mas ele não é um item indispensável, não. Você pode fazer essa marcação aqui, usar o seu calcador normal e você consegue o mesmo resultado tranquilamente. Então, só lembrando, né, antes da gente sempre começar, né, a gente faz o retrocesso no início e no final da nossa costura e sempre vai auxiliando aqui, ó, o seu tecido para ele não encolher ou costurar, né, como se fosse um gruvinhado, tá bom? Então você vai ajudando aqui, ó, e vai seguindo a linha, não tem segredo nenhum. Chegando aqui no final, eu dou retrocesso. Eu sempre deixo a manta um pouquinho maior, só para ficar mais fácil no metalacê, para você não ter dificuldade na hora de fazer o metalacê. E aí eu vou seguindo para a próxima marcação.
Eu já tô chegando aqui no final das minhas costuras, né? Mas você já consegue ver aí no vídeo o desenho que fica, né? Desse metalacê. Acabando aqui, eu vou passar no ferro para tirar essas marcas laranja, né? Que são da canetinha fantasminha. E retirar o excesso de linha que fica, né? Quando você corta aqui. Quando termina o metalacê. Retrocesso sempre, né? No começo e no final de cada costura. De tudo que você sempre for fazer. Lembre-se, retrocesso, começo e no final. Pronto. Ó. Aqui você já consegue ver, né, o desenho do metalacê. Eu vou passar ele no ferro, vou tirar essas marcas, eu vou assentar bem e depois recortar esse excesso aqui de linha. Depois eu mostro para vocês recortando a manta. Então eu já fui lá no ferro, né? Eu passei, né, o meu tecido para tirar aquelas marcações, né? Então meu metalacê ficou assim. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai recortar, tá bom? Uma dica: se você tiver tesoura de picote, ela é excelente, mas se você não tiver, nessas partes arredondadas, diminui um pouquinho a manta, para quando você for virar, não ficar aquele excesso de tecido com manta, né? O restante não, o restante você corta, né, bem próximo aqui do seu tecido, né? Esse excesso é só pra gente ter segurança na hora de fazer o metalacê, tá bom? Porque se a gente corta do mesmo tamanho do tecido, pode acontecer de encolher alguma coisa por conta do... faltar, né? Por conta do metalacê. Aqui eu dou uma diminuída, mas sem perder o ponto, né? E sigo em toda a volta. Todo o excesso que possa ainda ficar de manta. Essa é uma peça super rápida de fazer. Agora a gente vai pegar a etiqueta, né? Você escolhe um dos lados, né? Você vai costurar bem aqui na beiradinha, né? Passar uma linhazinha só para prender. E depois a gente já vai começar a parte de fechar o nosso descanso de panela. Etiqueta colocada. Então agora a gente vai colocar, né, fazer o nosso acabamento, colocar o nosso tecido de forro. No caso aqui o meu tem a mesma estampa, tá? A minha etiqueta tá desse lado, então eu vou deixar uma aberturinha do outro lado para a gente poder depois desvirar a nossa peça. Eu vou colocar direito com direito, né? Eu ajusto aqui as minhas pontas, né? E alfineto. Então eu já alfinetei aqui, né? Só para lembrar, eu deixei aqui desse lado, né, a marcação, que é onde eu vou deixar aberto para poder desvirar o meu tecido. Eu começo com retrocesso, aqui eu faço toda a volta e termino aqui com retrocesso, deixando esse espaço aqui para desvirar, tá bom?
É uma linha, uma costura simples, pezinho de máquina em toda a volta, tá bom? A costura foi feita, né, em toda a volta, só lembrando que eu deixei aqui, né, espaço para abertura. Essas laterais aqui, como são arredondadas, é legal você dar pequenos piques, né, não cortando a linha, porque isso aqui te ajuda a te dar um bom acabamento, né. Se você tem a tesoura de picote, essa parte aqui você não vai nem fazer. E se nesse momento ainda você tá vendo algum excesso de tecido, algum excesso de manta, alguma coisa, você também faz um segundo refilamento, tá bom? Então agora é basicamente tirar os alfinetes e a gente vai desvirar a nossa peça. Então, com cuidado, eu vou vir puxando e virando a minha peça. Vou mostrar aqui um outro modelo que eu tenho, né, de descanso de panela do tamanho 20 por 30. Porque esse aqui tá grande porque foi um pedido, né, de um cliente. E a pessoa pediu exatamente nesse tamanho maior mesmo. Então agora eu vou lá pro ferro, eu vou passar novamente, lembrando que como é uma ponta arredondada, tenta soltar aqui, né, às vezes pode ainda ficar, né, alguma parte aqui ainda meio unida, e aí eu vou fechar com um ponto invisível, tá? E aí basicamente a nossa peça tá pronta, né? O importante do ponto invisível é a gente aqui, ó, quando for passar, né, fazer virar, ajustar aqui e passar bem o ferro para poder marcar, para quando eu fizer o ponto invisível, como ele já vai estar passado tudo certinho, vai estar assentado certo. E aí eu venho com ponto invisível e termino, tá bom? Então eu vou lá no ferro. Então, ó, eu já tô com a minha peça pronta, né? Aqui tá a minha etiqueta. Eu fechei aqui, ó, com um ponto invisível, né? Eu vou dar uma segunda passada aqui para ajeitar, mas a nossa peça tá prontinha, tá? Lembrando, né, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, né, o link do vídeo que eu ensino ponto invisível, né, que nesse caso aqui a gente tem que fechar com um ponto invisível. Então esse tamanho aqui de descanso de panela, ele tá um pouco grande, mas tem esse modelo aqui, ó, que ele é menor, tá? Ele tá 30, desculpa, por 20, né? Então esse tamanho aqui, ó, às vezes para uma mesa menor ou para o dia a dia, é um tamanho que serve de base para você ter aí, ou para você poder fazer para vender. Então esse daqui é um tamanho menor, né, 20 por 30, feito da mesma maneira, né, como a gente fez nesse vídeo aqui. Esse aqui é maior, né, ele é 40 por 30, tá bom? Então esse foi o vídeo de hoje, do passo a passo, né, ensinando a fazer o descanso de panela. Espero que você goste do vídeo, deixe o seu like, curta, compartilhe, né, se caso você ainda não é inscrito,
se inscreva, porque isso auxilia, né, para o crescimento do canal. E até o próximo vídeo.